muito importante é a condução de hormônios. Então, os hormônios eles são produzidos em locais específicos. Esses hormônios, para chegar até as suas células, ou suas respectivas células de ação, eles precisam uma via, um caminho. E esse caminho é o sistema circulatório. Um grande exemplo que nós temos, pessoal, é o hormônio do crescimento. Vocês estudaram isso no primeiro período, não foi? O GH. O GH ele atua em quais células, basicamente? Em todas as células do nosso corpo, não é? Então, como que ele atua? Porque ele é secretado lá pela hipófise, e essa hipófise, ao secretar, esse hormônio cai na corrente sanguínea. E na corrente sanguínea, esse hormônio, obviamente, atuará sobre as células, fazendo sua respectiva função, que basicamente é de síntese. Então vejam, a produção e a condução desses hormônios é via sistema circulatório. Além disso, mantém o ambiente apropriado para condições ótimas de sobrevivência e funcionamento das nossas células. Ou seja, pessoal, se eu tiver alguma alteração no sistema circulatório, as minhas células elas podem ficar prejudicadas? Com toda certeza. Não é à toa que, por exemplo, o infarto do miocárdio é um vaso sanguíneo que é obstruído. Consequentemente, as células do coração não recebem ou não são capazes de manter o ambiente apropriado. Ficou claro isso na cabecinha de vocês? Beleza? E óbvio, pessoal, quando nós falamos de sistema circulatório, nós estamos falando do principal sistema que tem maior quantidade de alterações, a maior quantidade de ramificações. Então nós temos uma quantidade muito grande de artérias, de arteríolas, de veias e vênulas no sistema circulatório. Tudo isso para a gente manter a nossa querida sobrevivência. Ficou claro isso na cabeça de vocês? Belezinha? Bom, pessoal, então para a gente compreender esse sistema fechado, essa figura aqui representa muito bem essa condição. Então vejam, o nosso sangue, que foi utilizado pelas nossas células, ela precisa retornar para o nosso coração. Então esse sangue, ele chega ao coração pelas veias cavas, superior e inferior. Esse sangue vai para o átrio direito. Do átrio direito, esse sangue vem para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, ele é expulso para o tronco pulmonar e para as artérias pulmonares. E esse sangue ele vai ser conduzido até o pulmão. Para quê? Para que esse sangue pegue o CO2 e troque por O2. Esse mecanismo é chamado de hematose. Então aqui acontece o processo de hematose, de troca. Então nos pulmões, lá nos capilares, acontece a troca de oxigênio, de CO2 por O2. Agora esse sangue que deixa os pulmões, ele retorna para o coração. Vai para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. E do ventrículo esquerdo ele é conduzido para ser distribuído para o nosso corpo. Bom, até agora não temos novidade nenhuma em relação ao sistema circulatório. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? Que as nossas artérias são as principais vias de condução do sangue. No entanto, essas vias, elas vão sofrendo ramificações. Elas começam a se dividir. Então essas artérias, as principais artérias, tornam-se arteríolas. Então vejam, nós temos artérias, essas artérias se ramificam em arteríolas. E essas arteríolas, elas vão se ramificar para transformar em capilares. O que é importante aqui para nós? Que é nos capilares
que acontece a troca de substâncias entre o vaso sanguíneo e o tecido. Então vejam, por conta da sua morfologia, daqui a pouco a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso, por conta da sua característica, é nos capilares que acontece a troca entre o vaso sanguíneo, ou seja, o sangue, e o tecido ou a célula. Muito bem. Esses capilares, agora eles começam a se juntar novamente para formar as vênulas. Essas vênulas se juntam para formar as veias. E essas veias vão levar o sangue até as veias cavas, superior e inferior. Então, uma característica muito clássica, pessoal. As artérias, elas se ramificam. E as veias, elas vão se juntando. Ficou claro isso? Uma pergunta muito importante aqui para vocês. Em relação ao nosso organismo, eu tenho mais veias ou mais artérias ou mais arteríolas? Ó, as artérias se ramificam em arteríolas. Nesse caso, eu tenho mais artérias ou mais arteríolas? Arteríolas. Então, quando a gente fala que, no caso, quando a gente precisa ter um aumento da pressão arterial, o que o vaso tem que fazer? Ele tem que contrair ou ele tem que relaxar? O vaso faz vasoconstrição ou vasodilatação para aumentar a pressão? Vasoconstrição. Só que essa vasoconstrição acontece nas artérias ou nas arteríolas? Nas arteríolas, porque eu não tenho muito mais arteríolas do que artérias. Então compensa mais eu criar uma resistência nas arteríolas, que eu tenho maior quantidade, eu tenho mais resistência, ou então na artéria, que é uma só, entre aspas, né, é o principal caminho. É muito mais fácil eu atuar diretamente sobre as arteríolas. Então, quando eu falo que quando eu preciso ter vasoconstrição para aumentar a pressão arterial, está dizendo que é nas arteríolas que isso acontece. Ficou claro isso na cabeça de vocês? Já foi questão de prova, viu? Vocês fiquem espertos. Vai que cai. E nem é da minha parte, viu? Entenderam isso? Sim ou não? Muito bem. Pessoas, onde eu tenho mais sangue? Nas artérias ou nas veias? Ou em lugar nenhum? Eu tenho mais sangue nas artérias ou nas veias? Ou nenhum nem outro? Vamos lá. Então aqui, pessoal, mostrando essa... O senhor está correto. Com toda certeza. Isso aqui mostra, pessoal, o seguinte. Demonstrando a diferença da circulação sistêmica, da circulação pulmonar e da circulação coronariana. Então aqui eu demonstro que 84% do sangue do meu corpo está presente na circulação sistêmica, ou seja, espalhada pelo meu corpo. Enquanto que 9% está presente nos pulmões. E 7% está no coração. Isso quer dizer que o quê? Eu tenho mais sangue no restante do corpo do que nos pulmões e no coração. Isso faz sentido para vocês? Óbvio, né? No entanto, pessoal, quando eu pego a circulação sistêmica, eu tenho 64% do sangue nas veias, vênulas e seios venosos. Demonstrando que as veias, elas são um reservatório de sangue. Eu tenho, então, muito mais capacidade de armazenamento de sangue nas veias do que nas artérias. Isso é tão verdade, pessoal, que se vocês deixarem o seu braço aí, vocês estão sentados, deixar o seu braço muito tempo para baixo, como é que ficam as veias do seu braço? Elas vão ficar dilatadas, não vão? Por que isso vai acontecer?
Porque eu estou tendo acúmulo de sangue nas veias. Então essas veias, elas têm a capacidade de armazenar maior quantidade de sangue. Enquanto que as artérias, elas apresentam um fluxo de alta pressão. Então, enquanto nas artérias eu tenho fluxo de alta pressão, nas artérias eu tenho capacidade de armazenar mais sangue. Faz sentido isso na cabeça de vocês? Sim ou não? Isso é tão verdade, pessoal, que se uma pessoa fica muito tempo em pé, por exemplo, pessoas que trabalham em pé e sem movimentar, o que acontece com os pés dessa pessoa? Incham. Por que esses pés eles ficam inchados? Porque o nosso corpo sofre a ação da gravidade, e a ação da gravidade faz com que o fluido no corpo, no caso o sangue, ele fique acumulado o quê? Nos membros inferiores. Então aquele inchaço que vocês veem, principalmente em pessoas mais idosas ou que ficam muito tempo em pé, nada mais é do que sangue acumulado, ou líquido extravasado dos vasos sanguíneos. E qual que é uma recomendação útil para que possa diminuir esse inchaço? A pessoa deitar e elevar as pernas. Quando você deita e eleva as pernas, o que acontece com o fluxo? Volta para o coração. Faz sentido isso na cabeça de vocês? Beleza? Alguma dúvida até agora? Tranquilos? Então, muito bem. Pessoal, as artérias e veias, elas apresentam 3 camadas. Acredito que a professora Fernanda já comentou sobre isso. Nós temos a túnica íntima, que é o endotélio. O endotélio é por onde acontece ou por onde passa o fluxo de sangue. Então é onde o sangue está passando. Nós temos a camada média, que é uma camada de tecido muscular. E por fim, envolvendo tudo isso, nós temos a camada externa, que é de tecido conjuntivo ou tecido conectivo. Muito bem. E aqui nós temos uma condição importante, pessoal. Embora as artérias e veias apresentem essa característica, nos capilares isso não acontece. E a gente vai entender um pouquinho o porquê disso. Então, pessoal, aqui é só uma distribuição, certo, dos principais tecidos que nós temos em relação a diferentes partes do sistema circulatório. A gente vai começar com as artérias. Então, pessoal, na artéria, nós temos tecido endotelial, então por onde o fluxo de sangue passa realmente. Nós temos tecido elástico. Então, nas artérias, qual que é uma característica da artéria? A artéria tem pulso, não é? A artéria não é pulsátil. Quando vocês pegam, por exemplo, o pulso radial. Quando vocês pegam o pulso radial, não é um pulso. Então, essa capacidade elástica se dá pela presença de tecido elástico. Nós temos uma grande quantidade de tecido muscular liso. Agora vamos pensar. Por que nós temos essa grande quantidade? A pressão dentro das artérias é baixa ou é grande? Grande. Se eu tivesse um tecido muscular fraco ali, o que poderia acontecer com essa artéria? Estourar, romper. Então o aumento de tecido muscular liso aqui, ele é importante para dar essa condição da pressão ali ser alta e a artéria não romper. Vocês já escutaram falar de aneurisma? O aneurisma nada mais é do que um enfraquecimento do tecido muscular. E o que pode acontecer nesse aneurisma, dependendo da situação? É essa artéria romper. É uma das principais causas de óbito agudo do sistema cardiovascular. Então, normalmente, essas pessoas apresentam esse aneurisma na aorta. Se romper essa aorta, tem como o fluxo de sangue ir para outro lugar do corpo? Não. Então,
a probabilidade de sobrevivência é bem baixa. Agora, se for diagnosticado, existem procedimentos de correção desse aneurisma. Então, coloca-se como se fosse um stent por fora dessa artéria, permitindo com que a pressão ali, ou o rompimento ali, seja menor. Ficou claro isso na cabeça de vocês? Acredito que quando vocês forem estudar a parte cardiovascular em si, vocês vão estudar essa questão do aneurisma. E o tecido fibroso, obviamente, para dar característica dessa artéria. Agora, pessoal, a artéria se ramifica em arteríola. Qual que é a característica da arteríola? Nós temos tecido endotelial, mas nós temos principalmente o quê? Tecido muscular liso. Então, novamente falando, quando nós falamos que tem vasodilatação ou vasoconstrição, nós não estamos falando da artéria, mas sim nós estamos falando de arteríola. Essas arteríolas que vão aumentar ou diminuir a resistência, para que nós tenhamos aumento ou redução da pressão arterial. Ficou claro isso na cabeça de vocês? Então, sempre a questão de resistência está relacionada com a arteríola. Essa arteríola, ela se ramifica. Beleza? Ela se ramifica em capilar. E novamente, o que acontece no capilar? A troca entre o sangue e a nossa célula ou o tecido. E por que acontece no capilar? Porque lá no capilar eu só tenho uma camada de tecido endotelial. O que é mais fácil para uma substância? Passar 4 camadas ou passar apenas uma camada? Uma camada. Então, no caso, aqui nós vamos ter a troca entre tecido e sangue e tecido. Beleza? Ficou claro? E também temos que lembrar que a velocidade do fluxo é bem menor no capilar do que na artéria. Por isso que aqui também acontece a troca. Né? Esse é um outro motivo por qual nós temos troca somente no capilar, por conta da velocidade do fluxo. Esse capilar vai com esse sangue retorna ao coração através da vênula. A vênula, ela tem tecido endotelial e tecido fibroso. E por último, a veia. Observem, as veias, elas apresentam os mesmos tecidos ou as mesmas camadas, só que em menor quantidade. E lembrando que a velocidade de pressão do fluxo dentro da veia é bem menor quando comparado com a artéria. Isso é o motivo pelo qual a veia consegue alocar maior quantidade de sangue quando comparado com as artérias. Beleza? Difícil isso aqui? Acredito que vocês já viram isso com a professora Fernanda, mas sempre é bom reforçar. Bom, pessoas, nós temos que entender da microcirculação. O que é a microcirculação? É basicamente a circulação de determinado tecido, determinada célula. E eu vou usar um exemplo que está acontecendo agora conosco, certo? Vocês acabaram de almoçar. Quando vocês acabaram de almoçar, obviamente, o alimento entrou no sistema digestório e foi lá para o estômago. O que está acontecendo com as células do estômago? Está aumentando a atividade dela ou está reduzindo a atividade dela? Está aumentando. Se eu estou aumentando a atividade de determinado local, no caso o estômago de vocês, é interessante eu aumentar o fluxo de sangue para aquele local ou reduzir? Aumentar. Então quer dizer que essas células ou aquele local está recebendo mais sangue. Para receber mais sangue, o que tem que acontecer com as minhas arteríolas daquele local? Elas têm que vasodilatar. Então, por mecanismos próprios, pelo metabolismo local,
essas arteríolas, elas dilatam. E elas fazem com que os esfíncteres pré-capilares também fiquem relaxados. Consequentemente, mais sangue chega ali. E por que está chegando mais sangue? Porque aquelas células estão precisando de mais oxigênio para realizar suas atividades. Beleza? E nesse determinado momento que seu estômago está recebendo mais sangue, o que acontece com o sangue lá do seu cérebro? Aumenta ou diminui? Diminui. Diminui por causa de quê? Porque eu estou precisando de mais sangue no estômago. Então, os esfíncteres pré-capilares lá do seu sistema nervoso, eles vão diminuir a atividade. Por isso que dá sono depois do almoço? Porque você está tendo menor quantidade de sangue e oxigênio no seu encéfalo e ele está sendo distribuído para o tecido que realmente precisa. Por isso vocês estão nessa cara de sono, vontade de dormir, querendo matar o professor. Mas é por conta disso. A gente chama isso de autorregulação. Então o próprio corpo, o próprio sistema nervoso, ele regula o fluxo de sangue para os locais. Agora, importante, acabei de comer uma feijoada, eu posso entrar na piscina? Posso, desde que eu fique parado. Posso tomar banho? Com toda certeza. O que eu não posso fazer é o quê? Atividades moderadas a exageradas, vamos dizer assim. Então, por exemplo, nadar, correr, pedalar, essas coisas não pode. Por quê? Porque acontece um desvio do sistema cardiovascular. Imagina, você acabou de comer, seu fluxo de sangue está todo sendo direcionado para o sistema digestório. Aí o espertão vai lá e começa a nadar. Para onde que vai o fluxo de sangue? Para os músculos. E aí o que acontece com a pessoa? Passa mal, vomita, dá cãibra e acaba até se afogando. Então, desde que você não realize atividades extenuantes, você pode sim, sem problema nenhum, almoçar, tomar banho, ir para a piscina, só não pode fazer esse tipo de atividade. Ficou claro isso na cabeça de vocês? Alguma dúvida? Belezinha? Muito bem. Só para a gente relembrar isso aqui. Então eu tenho o fluxo de sangue sendo controlado pelo sistema nervoso autônomo. Então o sistema nervoso autônomo é aquele que controla o nosso corpo de forma autônoma, sem que a gente necessite. Então, pessoal, para manter as arteríolas contraídas ou semi-contraídas, dando o que nós chamamos de tônus vascular, para que nós tenhamos pressão arterial, o sistema nervoso simpático, ele libera de forma constante noradrenalina. Essa noradrenalina atua sobre o tecido muscular, fazendo com que ele sofra uma semicontração, ou seja, para ele manter o tônus dele. No entanto, em uma situação em que eu preciso, por exemplo, aumentar a resistência, ou, por exemplo, aumentar a pressão arterial, o que o sistema nervoso ele vai fazer? Ele vai secretar mais noradrenalina. Quando eu tenho maior secreção de noradrenalina, a parte muscular contrai. Consequentemente, eu tenho vasoconstrição. Por isso que, por exemplo, pessoas, quando a pessoa está tendo parada, utiliza-se a noradrenalina. A noradrenalina atua fazendo a vasoconstrição, aumentando a resistência e tentando levar ao aumento da pressão arterial. E essa noradrenalina também atua sobre o
coração. Agora, numa situação em que eu preciso fazer vasodilatação, o que acontece? O sistema nervoso simpático para de liberar noradrenalina. Quando eu tenho essa parada de liberação, o vaso sanguíneo, a parte muscular, ela dilata, ocasionando então uma diminuição da resistência. Isso, pessoal, sistema nervoso autônomo. O que eu gostaria que vocês notassem? Que pelo sistema nervoso autônomo, quando nós temos liberação de noradrenalina, essa noradrenalina atua sobre receptores alfa. E isso promove ou a vasodilatação ou a vasoconstrição. Beleza? Isso aqui eu já passei para vocês, não tem muito segredo. Existem outros fatores que podem promover a vasodilatação ou vasoconstrição? Com certeza. E aqui está um bom exemplo para vocês. Ó. Trouxe até de forma muito bonitinha. Então, ó, do lado de cá, vasoconstrição, ou seja, o músculo está contraindo. E do lado de cá, vasodilatação. Então vamos lá. Algumas substâncias que podem promover vasoconstrição. Nós acabamos de falar uma, a noradrenalina. No entanto, eu tenho, por exemplo, a serotonina. A serotonina está relacionada principalmente com a agregação plaquetária, ok? E aonde que existe a liberação, ou desculpa, a origem dessa serotonina? Por exemplo, os neurônios, trato gastrointestinal e as plaquetas. E o que acontece? Essa serotonina, ela atua na região secretada. E isso faz com que haja vasoconstrição. Ou seja, a substância serotonina atua sobre a parte muscular, promovendo vasoconstrição. Ficou claro? Endotelina. O endotélio, pessoal, é uma célula que também secreta substâncias. Então, a endotelina é uma substância produzida pelo endotélio. Ele atua sobre a parte muscular, fazendo vasoconstrição. E a mesma coisa, nós já estudamos a vasopressina, que é o hormônio antidiurético, e a angiotensina 2, que também atuam sobre essa parte muscular, promovendo vasoconstrição. Ficou claro isso na cabeça de vocês? Então essas substâncias, resumindo, o que elas fazem? Atuam sobre a camada muscular, promovendo a contração. Ficou claro? E do lado de cá, pessoal, nós temos substâncias que promovem vasodilatação. Uma delas é a adrenalina. A adrenalina atua sobre receptores beta 2, promovendo o relaxamento da parte muscular. Então vejam, enquanto a noradrenalina, parte do sistema nervoso autônomo, promove vasoconstrição, a adrenalina, ela promove vasodilatação. A acetilcolina, que é um neurotransmissor, produzido pelos nossos neurônios, também promove vasodilatação. Óxido nítrico, pessoal. O óxido nítrico é a principal substância vasodilatadora que nós temos, tá? Ela é produzido a partir da L-arginina e ela tem uma atuação muito importante. Ela promove fazendo o relaxamento, basicamente, do vaso sanguíneo. Então esse óxido nítrico, ele é muito importante para nós. Ficou claro isso na cabeça de vocês? Muito bem. A bradicinina também atua diretamente com o óxido nítrico, promovendo essa condição de vasodilatação. A adenosina, mesma situação. E fatores metabólicos, pessoal. Olha que interessante.
a diminuição de oxigênio tecidual, o aumento do CO2, aumento de íons de hidrogênio e aumento de potássio, faz com que haja vasodilatação. Tudo isso para quê? Para ofertar mais sangue para aquela célula, para aquele tecido, para que os níveis voltem de forma adequada. Ok? A estamina está relacionada com células do sistema imunológico. A professora Emiliana já conversou com vocês sobre isso? Ainda não? Então vocês preparam. A estamina é uma situação principalmente de reações alérgicas. Então, em situações em que nós temos a resposta à alergia, nós vamos ter um aumento do fluxo local. E outros peptídeos, por exemplo, o peptídeo natriurético atrial ou o peptídeo vasoativo, também promovem vasodilatação. Então, resumindo, pessoal, além do nosso fluxo de sangue ele ser regulado pelo sistema nervoso autônomo, ele também depende de fatores locais, fatores celulares que promovem ou a vasodilatação ou a vasoconstrição. Belezinha? Alguma dúvida? Isso cai na prova? Não. Certo? Isso aqui é importante para vocês para a vida, mas para a prova acho que não seria tão pesado assim. Beleza? Aqui, pessoal, importante, já vou fazer um link com vocês, eu tenho certeza que todos aqui passarão para o terceiro período. Amém? E o que acontece? Lá no terceiro período vocês vão ter fisiologia renal. E na fisiologia renal, se a gente for pensar, qual que é o principal papel dos rins? Fazer a filtração. Ué, Hugo, mas como é que acontece a filtração se você falou que o nosso sistema circulatório ele é fechado? Acontece, pessoal, que lá nos rins, lá no glomérulo, onde acontece a filtração, os capilares desse glomérulo, ele apresenta pequenos espaços. E esses pequenos espaços permitem a passagem do plasma para dentro do néfron. Essas pequenas fissuras são chamadas de fenestrações, bem semelhante a um filtro de café. O filtro de café, quando você vai coar o café, esse café, ele, juntamente com a água, se mistura e desce o líquido, não desce? Então, por meio disso, acontece essa filtração nos rins. Então, uma característica dos capilares dos rins é porque eles são fenestrados. Mas não sofram, que a professora Maria Cláudia vai destrinchar isso com vocês semestre que vem. E, pessoal, nos outros capilares, o que acontece? A substância, ela pode passar diretamente do sangue para dentro da célula, ou então essa substância passa para dentro da célula do endotélio e depois ela é liberada na célula. Esse processo nós chamamos de transitose. O que basicamente é a transitose? É a endocitose, ou seja, a substância ela é fagocitada aqui pelo transportador e chega lá na parte basolateral da célula, ela sofre exocitose. Isso aqui vocês não precisam saber. Isso aqui eu deixei só para mostrar que essas substâncias elas podem passar ou livremente ou ser transportadas para dentro do endotélio, sem sofrimento nenhum. Alguma dúvida? Aqui, pessoal, só para a gente mostrar a velocidade do fluxo de sangue. Então, na aorta, eu tenho uma velocidade muito grande. Enquanto que lá nos capilares a velocidade é baixa. Por isso que eu comentei com vocês que a velocidade que nós temos nos capilares, ela é baixa, porque é ali que permite a troca de substâncias entre o sangue e
e a célula. Isso acontece por quê? Porque eu tenho muito mais capilares. Vamos dar um exemplo muito prático para que vocês possam compreender isso. Vocês estão na rodovia daqui para Uberlândia. Não, de Uberlândia para cá, beleza? A velocidade nessa rodovia, ela é alta ou ela é baixa? A velocidade que vocês vão. Não estou falando de 160, estou falando de 100 por hora. É uma velocidade alta. Por quê? Porque ali vocês têm quantos caminhos para vocês andarem nessa rodovia? Vocês têm um ou vocês têm vários caminhos? Um só. Então, na nossa horta, por que a velocidade é alta? Porque você só tem um caminho. O fluxo de sangue ali é único. No entanto, pessoal, quando vocês saem da rodovia e vão para a cidade, a velocidade dentro da cidade, ela é alta ou baixa comparada com a rodovia? É baixa. Por quê? Porque a partir dali você tem o quê? Ramificações. Então vamos pensar, a horta seria a nossa rodovia. As artérias, elas seriam as nossas avenidas. A velocidade de uma avenida comparado com a rodovia é baixa. No entanto, você anda mais rápido numa avenida ou numa rua normal? Na avenida. Então a velocidade ainda é um pouquinho alta? É. No entanto, você sai da rodovia e vai para as ruas do seu bairro. Nas ruas do seu bairro, a velocidade é alta ou é baixa? É baixa. Então vejam, você saiu de um local que estava muito alto, porque só tinha um caminho, e à medida que você foi ramificando ou chegando perto de sua casa, a velocidade ela vai reduzir. E isso acontece porque eu tenho muito mais arteríolas e capilares comparados, por exemplo, com artérias. Então, à medida que vai ramificando esse fluxo de sangue, ramificando esse sistema circulatório, a velocidade ela vai abaixando. Beleza? Pessoal do fundo? Tranquilos? Muito bom. E para a gente finalizar nossa quinta aula, nossa, hoje foi bem rapidinho. Vamos falar das nossas queridas veias. As nossas veias, pessoal, elas são os nossos reservatórios de sangue. Como já comentado com vocês, é nas nossas veias que nós temos a maior quantidade de sangue. Uma característica clássica das nossas veias é que elas apresentam válvulas, bem semelhante às válvulas do coração. Então, pessoal, preste atenção. Quando você está em pé, novamente falando, a gravidade faz com que esse fluxo de sangue seja direcionado para a parte inferior. Só que nesse caso, o que aconteceria? A gente ia ficar sem sangue na parte de cima. A gente ia morrer. No entanto, Deus falou o seguinte: nas veias eu vou ter válvulas. Para que servem essas válvulas? Para que o fluxo de sangue presente aqui, ele não fique direcionado na parte inferior. Então, por exemplo, se eu tiver sangue presente aqui, ok? Esse sangue ele fica estocado aqui. Ele não vem para cá. No entanto, por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco, tive uma contração muscular. Esse sangue ele foi impulsionado para cima. Ele volta para o lado de cá? Não volta. Ele fica estocado onde ele está. E uma das características que nós temos dessas válvulas, pessoal, é que infelizmente essas válvulas elas podem falhar. Quando essas válvulas falham, o que acontece com a quantidade de sangue presente dentro dessas veias? Aumenta ou diminui? Aumenta. E forma o que nós chamamos de varizes. Então, o que são as varizes? As varizes nada mais são do que falhas das válvulas presentes nas veias.
Qual que é o principal fator de risco para geração de varizes, mulheres? Muito tempo sentado e perna cruzada. Então, pernas cruzadas, podem descruzar as pernas de mulheres, pelo amor de Deus, e também muito tempo sentado, faz com que esse sangue ele fique acumulado nos membros inferiores. Isso faz com que essas veias, elas dilatem. No entanto, algo só uma vez na vida já é o suficiente para gerar varize? Não. Isso é de forma crônica. E aí o que o médico vai lá? O médico vai lá e começa a fazer as aplicações. As aplicações são a base de glicose, tá, pessoal? Uma substância baseada com glicose que faz com que essas paredes dessas veias, elas voltem ao tamanho original. Consequentemente, uma menor quantidade de fluxo de sangue fique presente ali. Quem tiver internet aí ou quiser pesquisar daqui a pouquinho, procurem sobre veias varicosas, que são veias semelhantes a cobras. Então, muitas pessoas que já devem ter atendido, pessoas idosas, que apresentam veias muito calibrosas nos membros inferiores. Então, elas ficam parecendo realmente cobras, né? Isso se dá principalmente pela falha em relação à questão das válvulas aqui presentes nas nossas veias. Beleza? Vocês já atenderam alguém assim ou ainda não? Já? Importante. E por que quem faz cirurgia tem que usar as meias de compressão? Estimular? Tá, mas tem mais coisas aí. Normalmente, pessoas que fazem cirurgia, elas podem, dependendo da cirurgia, se for ficar muito tempo acamada, quando eu falo acamada, não quer dizer que não tenha mobilidade. Mas se ela for ficar muito tempo realmente deitada, temos a chance de aumento da chance de TVP, que é a trombose venosa profunda. O que é a TVP? Acúmulos de sangue nas veias. E essas veias, elas podem gerar trombo. E nós vimos, esse trombo ele pode parar no coração. Pode parar no sistema nervoso central. Então, a utilização de meias de compressão serve para evitar com que esse sangue ele fique acumulado nos membros inferiores. Ficou claro? E, obviamente, mulheres, também auxilia na diminuição da chance de varizes. Por isso que velho adora uma meia Kendall. Somente aquelas de meia de baixa pressão. Você pode ver, os velhos usam tudo aquelas meias cor de pele esquisita. Certo? Mas tudo isso para evitar o que haja, por exemplo, a TVP, ou então realmente de varizes. Certo? Alguma dúvida? Sim? Por conta do acúmulo de sangue presente dentro das veias. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, pessoal, preste atenção. Venham aqui na figurinha do meio aqui, certo? Então eu tenho a panturrilha e eu tenho uma veia passando aqui, correto? Você está vendo que aqui nós temos a válvula e aqui nós temos a válvula, beleza? Agora imagina um acúmulo de sangue muito grande. Quando eu tenho acúmulo de sangue na veia, o que acontece com a veia? Ela dilata. Se essa dilatação ficar por muito tempo, ou se repetir por várias vezes ao longo da vida, você concorda que essa veia ela vai começar a ficar mais dilatada? Essa válvula vai conseguir se fechar de forma adequada? Não vai. Então ela começa a falhar. E o sangue ele começa a ficar acumulado aqui. Por isso que a pessoa tem varizes. Ficou claro? Certeza? Tá bom. Pessoal, último slide da nossa querida etapa, da nossa primeira etapa. Então, nós temos aqui o que é o retorno venoso. O que é o retorno venoso? É a quantidade de sangue que desemboca ou que retorna para o átrio direito. Essa quantidade, pessoal, ela pode ser promovida pelo sistema nervoso autônomo, ou seja, o sistema nervoso autônomo
vai lá na camada muscular da veia e contrai essa veia. Quando nós temos a contração dessa veia, esse sangue que estava na veia retorna para o coração. Então, nesse caso, eu tenho um aumento do retorno venoso. Nós temos a bomba muscular. O que acontece? Quando eu tenho alguma contração do músculo, esse músculo ele comprime a veia. Se eu tenho sangue acumulado nessa veia e eu tenho contração do músculo, esse sangue ele é direcionado de volta para o coração. Por isso que nós falamos que a panturrilha ou as panturrilhas são o nosso segundo coração. Por quê? As panturrilhas, elas, quando vocês fazem algum tipo de movimento, andam ou ficam na ponta do pé, elas contraem. Quando elas contraem, o sangue que estava presente dentro dessas veias é impulsionado de volta para o coração. E por último, e não menos importante, apenas o fato de você respirar faz com que haja esse retorno de sangue para o coração. Ou seja, quando você respira, você contrai e relaxa o diafragma, altera-se as pressões dentro do tórax. E isso faz com que o sangue volte para o coração. Então esses três fatores, a bomba muscular, a bomba respiratória e a venoconstrição, vão auxiliar o retorno de sangue para o coração. Ficou claro isso na cabecinha de vocês? Belezinha? Então anotem aí as nossas queridas questões para vocês revisarem. Pode digitar já, galera? Então acelera aí. Número 1. Prontinho? Deixa eu lembrar aqui. Ó, descreva o processo de contração do músculo cardíaco. Esquematize o sistema de condução elétrica do coração. Três. Explique o ciclo cardíaco e explique as alterações de volume e pressão em cada fase. Quatro. Explique o sistema barorreflexo da pressão arterial. Cinco.
Explique o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Seis. Oi? Explique o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Seis. Cite as alterações de fluxo e pressão a partir de uma placa de aterosclerose. Essa que é foda, hein? Sete. Vocês querem lista? Toma lista. 7, vamos lá. Explique os fatores que contribuem para o retorno venoso. E última, explique a angina pectoris do ponto de vista circulatório. Explique a angina pectoris a partir do sistema circulatório. Que é isso? Primeira aula nossa, não é possível. Brilharam. Gente,